Fala galera, Felipe aqui novamente para mais um vídeo e o recado de hoje é bem simples, tá pessoal? Vou ser bem direto hoje, é um recado bem simples. Se você quer vencer na vida, se você quer conquistar um emprego, se você quer conseguir mais coisas, uma forma muito fácil de você fazer isso é aprendendo a pegar mulher. E eu vou te explicar por quê. Primeiro eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem qual que foi a importância de aprender a pegar mulher na minha vida. Eu comecei a minha carreira como CLT com 19 anos de idade e meu primeiro emprego foi num bancão, não vou falar o nome do banco, mas foi nesses grandes bancos aí que a gente conhece do Brasil. E o que que acontece? Para entrar no banco, na época a gente entrou no teleatendimento, né? O atendimento ali para a gente fazer vendas e atender os clientes para fazer transferência, pagamento e tudo mais, pelo telefone. E eram equipes e equipes gigantescas, né? Todo mundo tinha que ter esse skill de vendas. E para você entrar, né, no banco, eram três etapas. A primeira etapa, você apenas conversava ali com a pessoa e tudo mais para entender o seu momento e blá blá blá, só aquela conversinha bem tranquila. A segunda etapa já é uma etapa mais elaborada, então foi uma dinâmica de grupo. E aí juntou várias pessoas, aí fez dinâmica ali, provavelmente para eles entenderem como é que você age com o grupo, se você consegue trabalhar bem em equipe, esse tipo de coisa. E aí vem a última etapa, que é a etapa que de fato que define se você vai entrar ou não, que é basicamente você entrar numa ligação de vendas com algum colaborador lá do RH e a pessoa vai te dar um roteiro lá, né? Me venda tal coisa, tal coisa. Normalmente assim, eu sou uma pessoa que tem um problema de costas, me venda um plano de academia, né? Para você conseguir quebrar a objeção e tudo mais. E aí, enfim, nessa última etapa, eu fiz duas vezes, né? A primeira vez eu não passei. E, pô, você acaba ficando meio nervoso e tudo mais, você acaba meio que se perdendo ali um pouco no script, ainda mais que era meu primeiro emprego, minha primeira entrevista, na verdade, né, de emprego efetivamente dito, e não passei. E aí eu comecei a repensar por que que eu fiquei nervoso, o que que aconteceu, quais foram as minhas falhas, porque eu já saí de lá sabendo que eu tinha falhado, né? E eu entendi que eu fiquei muito nervoso ali na hora de conversar e acabei não falando o que devia ter sido falado. E durante esse período, até a segunda entrevista, que aí eu fiquei meio que de stand-by, e depois ali de 6 meses mais ou menos, você pode refazer a entrevista de novo. Então, durante esses 6 meses, eu estudei muito sobre comportamento, estudei muito sobre linguagem corporal, como se portar, como se falar, e eu acabei entendendo várias falhas ali que eu poderia ter anulado, né? Poderia ter erros que eu poderia não ter feito ali na entrevista. E para fazer isso da forma prática, para eu praticar esse conhecimento, eu saí bastante nesse período. E para fazer o quê? Para dar ideia à mulher. Então, pô, comecei a dar ideia à mulher em shopping, comecei a dar ideia à mulher em rua, na rua, comecei a dar ideia à mulher no ponto de ônibus. Então, todo lugar que eu tinha disponível ali, eu, para poder perder minha timidez, para poder perder, né, esse medo de falar com as pessoas, de não saber o que falar, de ficar naquela coisa vai, não vai, se ficar com aquela ansiedade de chegar ou não, comecei a chegar em todo mundo, em todo lugar possível, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque isso com certeza mudou muito todo o meu ciclo de amizade, mudou a minha visão de mundo, mudou a minha confiança de como você saber se portar num lugar, mudou o respeito que as pessoas têm por mim, porque as pessoas sabem que eu sou uma pessoa confiante, as pessoas me veem entrando no lugar e elas me respeitam, você consegue ver que eu consigo transmitir uma energia diferente a partir do momento que eu emano esse respeito para com as pessoas. Mas enfim, pessoal, o que que acontece? Por que que eu falo especificamente de você saber pegar mulher? E eu não estou falando para você ficar anotando aquelas frases prontas, de ficar chegando em todo mundo igual eu fiz. Não, é só você aprender a desenrolar, a arte de desenrolar. Porque pensa o seguinte, tudo na vida é vendas. Tudo na vida é venda. Quando você quer comprar um carro, você vai lá e o vendedor ele tem que fazer a negociação de tal forma lá que ele vai te convencer a comprar um carro. Quando você vai, sei lá, no shopping ali comprar uma roupa, de certa forma tem um vendedor ali que ele vai te atender para tentar te convencer a comprar roupa. Você vai falar com um atendente de telemarketing, ele tem um script ali para poder fazer a venda para você. Você está navegando nas redes sociais, tem alguns anúncios lá que vão aparecer como patrocinado, independente do que for, que vai levar você para um site e nesse site ele segue uma estrutura ali psicológica para fazer você ficar interessado no produto e querer fazer você comprar esse produto. Então tudo na vida é troca.
Tudo na vida é troca. Quando você era criança e você queria sair para brincar com seus amigos ou fazer o que for, você tinha que de alguma forma convencer os seus pais a deixar você sair. Seja fazendo a lição de casa, fazendo alguma tarefa na sua própria residência, lavando prato, esse tipo de coisa. Se você é casado, namora, você tem que fazer uma troca para você, eu quero sair com meus amigos, quero fazer tal coisa, hoje eu não quero ver esse filme, quero ver esse filme. Então tudo na vida é feito à base de trocas. As amizades são à base de trocas. Você tem amizades porque vocês têm uma troca mútua. Alguma coisa que você tem agrega as pessoas que são seus amigos e alguma coisa dos seus amigos, na teoria, deveria agregar você. E com essa troca você mantém essa amizade e as pessoas vão se ajudando, né? Enfim, tudo é uma troca e a troca ela nada mais é que vendas. E qual que é a melhor forma de você aprender a vender? No meu caso, eu entendi que a melhor forma é você aprender a se vender. Porque se você não consegue vender nem a sua própria pessoa, como é que você quer vender um aparelho celular para um terceiro numa loja? Se você não tem a confiança, se você não tem a capacidade de poder elaborar um tipo de raciocínio que faça uma pessoa ficar interessada em você mesmo, como que ela vai confiar o dinheiro dela para você poder vender algum item, alguma coisa mais cara para ela que vai exigir um esforço maior? Então, quando você aprende a pegar mulher, você entende que não é só a questão de pegar mulher. O ato de pegar mulher, principalmente no Brasil, é fácil. É fácil você chegar em qualquer esquina, começar a conversar com alguém, pegar o número de telefone, ou é fácil você, por exemplo, estar aqui em São Paulo, você chega numa balada lá, você troca 2, 3 minutos de ideia com a mulher e começa a beijar ela. É simples, o processo é simples. Então, a questão aqui não é o foco de, você tem que sair agora e pegar a mulher. A questão aqui é o seguinte: aprenda a se vender. Aprenda a arte da comunicação, a arte da sedução. Aprenda qual que é um processo de vendas. Como é que você faz para uma pessoa se sentir atraído por você ou se sentir atraído pelo seu serviço, pelo seu produto que você está ofertando. E a partir do momento que você entende isso, você consegue vender tudo. A mulher ela é só uma forma de você canalizar esse conhecimento para você fazer um teste prático e ao vivo. E além disso vai te retornar que você vai poder pegar a mulher e tudo mais e vai poder aumentar ali o seu ego. Então, o foco é aprenda a fazer as vendas, aprenda a se vender e aprenda a se vender para o mundo. Porque quando você começa a entender mais ou menos como é que funciona esse mundo, que nem eu falei, você vai se portar de forma melhor, você vai chegar no ambiente de uma forma mais confiante, vai começar a trocar ideias com pessoas, você sempre vai estar olhando aqui para cima, você vai aprender a fazer leitura das pessoas. Então tem uma pessoa andando ali, você vai ver que ela está ali com a mão no bolso. A mão no bolso, o que ela significa? Ela significa ali que a pessoa ela está meio tímida, ela está escondendo algo. E aí a pessoa está de braço fechado. Braço fechado, talvez signifique ali que ela está fechada, você está falando uma coisa que ela não gosta. Ou ela está bloqueada ali naquele momento para poder trocar ideia com você. Enfim, você começa a aprender coisas e coisas que vão te levar a outros patamares na sua vida e você pode utilizar isso principalmente no seu emprego. Porque se você sabe chegar numa mina, você sabe dar ideia nela, você consegue pegar ela, você consegue convencer uma mulher de que naquele ambiente, naquela festa, naquela situação, você é a melhor pessoa disponível para ela beijar, quer dizer que numa entrevista de emprego vai ser muito fácil você desenrolar. A pessoa vai fazer perguntas e perguntas, você vai conseguir ter respostas rápidas, sem ficar ansioso, sem ficar com medo, vai conseguir desenrolar e isso vai te levar em lugares mais para frente ainda dentro até da empresa, se você for um empregado CLT e tudo mais. Então, dentro da empresa, depois que eu entrei nessa parte de teleatendimento, com o passar do tempo eu fui crescendo ali na minha equipe e consegui a parte de supervisão. Então, eu virei supervisor, eu tinha na época 40 funcionários, era bem dividido, 20 mulheres, 20 homens, e eu tinha 21 anos de idade. Então, foi uma experiência que, além de me agregar muito, já fez eu me colocar numa posição de autoridade com muita pouca idade. Só porque eu sabia da ideia e só porque eu sabia trocar ideia com as pessoas. Então a minha equipe, ela era comercial, né, obviamente. E aí a gente tinha que vender produtos, serviços bancários, seguros, esse tipo de coisa, empréstimos. E assim, eu sabia trocar ideia com as pessoas. Eu sabia chamar a pessoa no feedback, entender ela, falar de uma forma que entendesse ela sem ser aquele chefe chato que fica xingando, que fica cobrando. E as pessoas, elas falavam, eu vou fazer a venda, eu vou bater a meta, não só por causa da meta, mas por causa de você. Porque eu confio em você no seu trampo e eu quero ver a gente crescer. Então as pessoas, elas acabam comprando a sua ideia. E aí você começa a ver que você consegue
a partir das coisas que você fala, você consegue meio que manipular as pessoas a fazer as coisas que você tem interesse que elas façam, né? Você começa a ter esse poder da sedução de fazer com que as pessoas sempre sigam a sua ideia, sempre acham que a sua ideia é a melhor, sempre acham que a sua ideia é a mais elaborada. E isso dentro de um emprego é extremamente importante, porque a partir do momento que eu virei supervisor, eu tinha lá a liderança, eu tinha que manter as pessoas engajadas, tinha que fazer as pessoas continuarem batendo na meta e tudo mais. E depois disso, eu passei para outras áreas do banco. Eu fui para uma área de investimento depois disso. E depois dessa área de investimento, eu virei gerente de uma agência digital, que na época estava lançando essa moda aí de agência digital. E o que acontece? Nesse processo da agência digital, foi uma dinâmica em grupo e depois a entrevista individual. A dinâmica em grupo era somente funcionários das mais diversas áreas. Eu já conhecia bastante gente ali, pelo menos de vista, né? Porque eu já tinha encontrado em algum momento ali dentro do banco. E na dinâmica em grupo, a gente fez as dinâmicas e depois a gente foi para um palco, para um palanque, e todo mundo teve que explicar um script lá que eles deram. Então, ó, esse é o script, esses são os tópicos, e aí você sobe lá no palco e explica. Eu cheguei lá, tranquilo, confiante, já sabia o que tinha que fazer, peguei aqui o script e comecei a desenrolar, blá 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 blá. E assim, depois que terminou a dinâmica em grupo, a gente fez tipo um happy hour ali na frente do banco, e as pessoas que estavam comigo, as pessoas que eram o meu próprio concorrente, elas chegaram em mim e falaram: caralho, você passou, mano. Caralho, eu tenho certeza que você passou. Porra, uma vaga já a gente já perdeu, porque eu sei que você passou. Tipo, as pessoas elas estavam meio que em choque de concorrer comigo, porque para elas eu estava muito acima do nível delas. Só que na verdade, independente do cargo que eu tinha ou do cargo que eu tivesse querendo, o que eu sobressaí sobre essas pessoas é que eu sabia conversar. Eu sabia trocar ideia, eu sabia chegar no ambiente, fazer as pessoas se convencerem de que a minha ideia era extremamente excelente, e a partir disso eu convenci de que eu era a melhor pessoa para aquele emprego. E eu passei na frente de todo mundo simplesmente porque eu sabia trocar ideia, e eu aprendi a trocar ideia porque eu saí para a rua e comecei a pegar mulher. Então, pessoal, esse é o recado de hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês já sabem qual que é o procedimento. Se inscreve aí no canal, é de graça, não custa nada para vocês e vai me ajudar demais. Compartilha o canal também, curte e comenta o que vocês acham aí, beleza? Valeu!